Olá, a gente sempre busca aqui desvendar alguns temas complexos. E hoje vamos mergulhar no livro de Gênesis, mas por um ângulo bem diferente, sabe? Pela perspectiva da filosofia espírita, que sugere que existe uma história fascinante por trás do texto que todo mundo conhece. Para começar, vamos direto ao ponto com uma ideia que mexe um pouco com o que a gente aprendeu. E se aquela história dos 7 dias da criação fosse, na verdade, só a superfície de uma verdade muito, mas muito mais profunda? Essa frase todo mundo conhece, né? É o começo de tudo. Só que, segundo a interpretação que a gente vai explorar, tem uma mensagem codificada bem aí, sabe? Escondida nessas palavras, só esperando para ser decifrada. Bom, para a gente começar, vamos só recapitular rapidinho a visão mais tradicional de Gênesis, aquela que é a base de tantas crenças e que serve como ponto de partida para a nossa análise de hoje. Pois é, essa é a história que geralmente se conta. Um relato histórico que teria vindo de tradições orais muito antigas, descrevendo a origem de tudo numa única semana. E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Porque, para entender o significado mais profundo, essa perspectiva diz que primeiro a gente precisa entender o autor, Moisés, e o mundo em que ele vivia. Fontes ligadas à espiritualidade sugerem que a missão dele era exatamente essa: ser uma ponte, fundir o conhecimento espiritual super avançado dos egípcios com o povo hebreu. Os sacerdotes egípcios iniciados, por exemplo, já acreditavam num Deus único. A tarefa de Moisés teria sido traduzir e simplificar essa sabedoria para uma nova cultura. Isso mostra de uma forma genial o método dele. Segundo essa visão, o Gênesis foi escrito em 2 níveis. Pro povão, uma história literal, fácil de entender. Mas para os iniciados, aqueles que conseguiam tirar o espírito da letra, era um verdadeiro guia de verdades espirituais. Então, com essa chave em mãos, a gente pode começar a decodificar a própria história da criação, de um jeito totalmente novo, seguindo a lógica dessa interpretação. Então, os primeiros versículos, eles não seriam sobre o céu e a terra física, seriam sobre a criação da consciência e da matéria-prima do universo. E as trevas, não era a falta de sol, mas a nossa própria ignorância inicial, o ponto zero da jornada de todo mundo. E aqui vem a grande virada de chave. Cada dia não é um dia de 24 horas, nem de perto. Pense em eras gigantescas de desenvolvimento, fases monumentais na grande escadaria da evolução cósmica. Cada dia aqui representa um salto absurdo em complexidade. A jornada começa lá nas partículas mais simples, evoluindo através dos átomos, dos minerais, das plantas, dos animais, até chegar no nosso estágio atual, o humano. É a história da própria consciência se manifestando em formas cada vez mais complexas. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz? Ué, mas como tinha luz antes do sol? Nessa visão simbólica faz todo o sentido. A luz do conhecimento, da informação, precisava existir primeiro, antes da matéria se organizar em planetas e do reino vegetal, que aí sim depende do sol físico. Primeiro a ideia, depois a manifestação. Ah, e o 7º dia. Não é que a criação parou ali. De jeito nenhum. O descanso seria um símbolo para o limite do conhecimento que Moisés podia transmitir naquela época. Como Jesus mesmo diria depois, Deus continua trabalhando o tempo todo. Agora, vamos olhar para os personagens, porque aqui a simbologia fica ainda mais profunda e nos toca de uma forma bem direta. Então, a história de Adão e Eva, aqui não se falaria de um homem e uma mulher, mas de um grupo, uma coletividade de almas, uma onda de espíritos começando o seu ciclo de aprendizado aqui na matéria. E a serpente, ela não seria um bicho, um tentador de verdade? Ela representa a nossa própria ignorância íntima. Começa pequena, mas se não for educada, vira o dragão lá do Apocalipse. É um desafio interno que todos nós enfrentamos. E é com Abraão que a coisa muda. Ele seria o ponto de virada, marcando a transição da pura alegoria para a história de espíritos reais, indivíduos com suas jornadas, seus desafios. A partir dele, a Bíblia começaria a narrar a saga de um povo. Ok, mas e daí? O que tudo isso significa para a gente, hoje? Por que esse texto tão antigo ainda seria tão importante dentro dessa perspectiva? De acordo com essa linha de pensamento, muitas das almas que hoje estão no Brasil teriam vindo justamente daquelas raízes judaicas e egípcias. Ou seja, a gente estaria lendo a nossa própria história coletiva, o nosso passado espiritual. Isso nos leva a pensar que o Gênesis é a forma como uma cultura específica encontrou para explicar verdades que são universais,
que falam sobre nosso propósito, nosso crescimento. Outras culturas têm suas próprias histórias, mas todas estariam apontando para a mesma jornada da alma. No fim das contas, essa perspectiva transforma o Gênesis. Ele deixa de ser um livro de respostas prontas e se torna um mapa de perguntas. Um convite para uma jornada de autoconhecimento que nos faz pensar: em que dia da nossa própria evolução estamos e qual será o nosso próximo passo?